dentro do tema universidade, estudar e tal, termina sexta-feira o prazo de inscrições para o SISU e um dos temas que sempre deixa dúvida na cabeça de todo mundo é o tal do sistema de cotas. Né? Muita gente tem dúvida, muita gente não entende por que existe, essa coisa toda. E tem um detalhe aí tem gente que não gosta que existe. Tem gente que não gosta que existe, tem gente que é contra, pois é. Inclusive, um dos detalhes do sistema de cotas, um dos itens polêmicos é a tal da autodeclaração, que é uma polêmica grande. É sobre esse sistema de cotas que a gente conversa agora com uma pessoa que faz tempo que eu não vejo, desde a outra emissora que a gente trabalhou junto, o professor Zé Neto. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM, satisfação revê-lo. Bom dia, meu querido Cacá, bom dia a todas as pessoas que nos ouvem, bom dia em especial a Cláudia. Pois é, Cacá, a questão da autodeclaração, quem é quem? Vamos começar primeiro para a gente explicar o que é o sistema de cotas e por que ele existe. O sistema de cotas ele é criado no Brasil como uma forma de reparação histórica ao povo negro brasileiro, né, e pelo povo negro conforme o próprio Estatuto da Igualdade Racial. São aquelas pessoas que se autodeclaram ou que se reconhecem enquanto pretas ou pardas. Então, o Estatuto da Igualdade Racial, ele já parte do pressuposto de que você é quem diz quem você é. Por isso que nos concursos públicos, as cotas étnico-raciais, elas partem do pressuposto da autodeclaração. Porque o Estatuto fala isso. Tá? Então, o grande problema, e aí a gente vai ter... vocês acabaram de falar de pessoas que são contra a cota. Nós vamos ter, infelizmente, dentro da magistratura, dentro do Ministério Público, dentro das universidades, pessoas que são contra as cotas. Tá? Não é à toa que a gente termina tendo decisões judiciais que negam validade às cotas. Né? A Universidade Federal da Paraíba, atendendo há 5 anos, para ser mais exato, 4 anos para ser mais exato, atendendo a determinação do Ministério Público Federal, criou uma comissão de heteroidentificação. Né? Para quem não conhece a palavra, o significado, não tem nada a ver com a orientação sexual de ninguém. Né? A comissão de hétero vem de diferente, né? De diferenciar, de separar, né? Então, como eu parto, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho que comprovar, né, com atestado médico, com laudo médico oficial, que eu sou uma pessoa com deficiência. Mas quando eu digo eu sou uma pessoa negra, eu sou uma pessoa parda, né? Então eu me declaro assim, e a lei diz que você é quem você se declara ser, mas infelizmente, né, e aí Cacá conhece, não pela idade, Cláudia, mas ele conhece porque ele gosta de futebol, né? Ele conhece a famosa lei de Gerson. Sim. Né? Eu não sei, Cláudia, se você se lembra de Gerson, jogador de futebol, e o que era a lei de Gerson. Né? Surgiu no comercial de cigarro, inclusive. No comercial né? de cigarro Vila Rica. Que ele dizia, não, é sempre... Brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Certo? Leve vantagem, você também fume Vila Rica, menos alcatrão, menos nicotina, etc. Então, levar vantagem... As coisas mudaram tanto que hoje não pode mais nem fazer propaganda de cigarro. O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Levar vantagem em tudo é o famoso jeitinho brasileiro. Isso. Então, e para quem não sabe, para quem não é da época... Gente, eu tenho 60 anos de idade, tá? Para quem não viveu essa época, na época isso foi imediatamente batizado de Lei de Gerson. O jeitinho brasileiro passou a ter nome de Lei de Gerson. Então, de que forma eu posso levar vantagem? Eu posso me autodeclarar preto ou pardo, né? E como a lei diz que a minha autodeclaração que vai determinar quem eu sou, as pessoas se submetem a concursos públicos, né, numa autodeclaração de ser preto ou pardo, e terminam por lograr êxito por serem aprovadas numa violação às cotas. Agora, deixa eu tentar entender, porque o Brasil não é uma questão fácil. O Brasil ele é fruto... Praticamente todos nós, com raras exceções, somos fruto de uma intensa miscigenação. Então, se eu me declaro, por exemplo, vamos dizer que eu vá prestar um vestibular e eu me declaro parda. Aí, ok, apenas a minha autodeclaração vai valer, eu tenho que passar pelo crivo de uma comissão. Como é que se decide se eu sou ou se eu não sou parda? Olha, hoje, Cláudia, é obrigatória a criação da comissão de heteroidentificação. Tá? Vamos lá. Eu nem sei contar, tetravô, né? Ele era um português que veio para o Brasil,
Tá? Chegando aqui, ele se apaixonou por uma mulher. Tá? Só que essa mulher era uma negra escravizada. Ele comprou a negra, ele alforriou, tá? Ele batizou, porque você só tinha o casamento naquela época na igreja, e para você casar você tem que ter o batistério. Ele batizou a mulher, né? Ela escolheu o nome dela, certo? E essas pessoas se casaram. Então, a minha ancestralidade negra, ela é existente. Não é que eu tenho um pé dentro da senzala, né? A questão não é essa. Mas existem padrões que vão determinar, por exemplo, a palma da sua mão, linhas do seu pescoço. Tá? Então, você vai ver, né, existe a via. Né? A comissão vai analisar isso? A comissão obrigatoriamente analisa isso. Né? Quando nós atuávamos, ainda era na época da pandemia, então a gente fazia isso por videochamadas, né, no Meet e no Classroom, mas antes as pessoas tinham que nos mandar fotos da palma da mão, tá? Fotos do pescoço, fotos de perfil, fotos da face. Então, fotos de partes do corpo que comprovam a sua negritude, não é a sua ancestralidade. Não adianta dizer, não, mas meus avós eram negros. Se você não tem característica. Eu tinha 2 tios-avós, né, tio Sebastião e tio Delfino, irmãos, que se você olhar no negativo, você vai dizer, Delfino é esse, Sebastião é esse outro aqui. Você olhando um e outro, Tubaião, como nós chamávamos, tio Baião, tio Sebastião, era negro. Tio Delfino era loiro dos olhos azuis. Quando eu fui me alistar no exército, foi a primeira vez que eu fui chamado de uma pessoa parda. Eu sou uma pessoa, então, reconhecida pelo Estado como uma pessoa parda. A minha irmã mais velha é loira dos olhos verdes, o meu irmão é loiro dos olhos azuis, a minha irmã caçula é da minha cor. Então você vai ter dentro da mesma família, dentro da mesma casa, irmãos e irmãs. Sim. Né? Onde umas pessoas são reconhecidamente, né, com caracteres da negritude e outras pessoas não são. A comissão de heteroidentificação, e aí eu falo, porque o nosso presidente à época, Zé Antônio de Novaes, que é uma das maiores referências do movimento negro dentro da Universidade Federal da Paraíba e dentro do Estado da Paraíba, né? O Novaes, ele fez cursos intensivos, participou de vários momentos, de vários encontros do movimento negro, discutindo exatamente como proceder à heteroidentificação. Então, essa história das características das mãos, das palmas das mãos, de linhas do pescoço, né? Foi o Novaes que me disse, porque, por exemplo, há alguns séculos nós tínhamos um cientista, um médico, Lombroso, um italiano, que cria o perfil do, aspas, homem criminoso. Se você olha o perfil do homem criminoso de Lombroso, é uma pessoa negra. Agora, uma pessoa negra naquele estereótipo de que o negro tem que ter nariz de batata, de que o negro tem que ter lábios grossos, e nós sabemos que há povos africanos, né, que uma das características, por exemplo, é que os olhos são azuis, que os cabelos são absolutamente lisos. Então, nem toda pessoa preta é obrigatoriamente uma pessoa gorda, uma pessoa com nariz de batata, uma pessoa com os lábios carnudos. Há uma variação dentro do povo preto, do povo negro, né, de características. Você não pode determinar, esse é o padrão, né? Há variáveis. Estamos conversando com o professor José Neto, estamos tirando dúvidas sobre cotas dentro do SISU. A gente precisa ir para o intervalo, são 10h20, 10h21 agora. A Cláudia vai deixar uma pergunta para o professor responder no próximo bloco. Vamos partir da premissa que alguém se declarou negro ou pardo, mas não era nenhuma coisa nem outra, né? Mas conseguiu passar. E aí está lá, cursando, ou já concluiu. Teve uma mulher no Distrito Federal que passou por isso. 38 na UFPB também passaram por essa situação. Depois de um tempo, há uma denúncia. O que é que pode acontecer com quem é, enfim, descoberto caso de fraude. A gente volta já aqui na Band News FM. 10h22. 10h26, 10h26. O professor Zé Neto dando risada, não sei porquê. A gente segue conversando com o nosso entrevistado aqui, o professor Zé Neto, tirando dúvidas sobre a polêmica das cotas nas instituições públicas de ensino superior. Cláudia deixou uma pergunta no bloco passado sobre fraudes, não é isso? Exatamente. Eu quero saber o que é que acontece com alguém que esteja cursando ou que eventualmente até já tenha concluído um curso,
no qual tenha ingressado por cota. Se depois for descoberto que foi fraude, o que é que acontece? Professor Zé Neto, à Vamos vontade. Eu sou professor de Direito, que fique muito claro isso. Então, em algumas coisas eu posso falar, eu falo com base na lei, até porque eu sou obrigado, vou completar 30 anos de magistério jurídico daqui a pouco. Mas vamos lá, Cláudia. O Código Civil brasileiro ele estabelece os requisitos de validade do chamado negócio jurídico. E ele determina que um ato que nasce nulo, ele não gera nenhum efeito. Salvo se for o caso para os chamados terceiros de boa-fé. Tá? O que é o terceiro de boa-fé? Eu e você nos envolvemos com uma fraude, nós dois sabíamos que nós estávamos praticando uma fraude. Cacá Barbosa, na inocência, entrou na pirâmide que nós montamos e depositou o dinheiro. Então, Cacá, ele é o terceiro de boa-fé, o direito dele deve ser preservado. Nós não temos nenhum direito porque nós tínhamos consciência da nulidade daquilo que estávamos praticando. Tá? Então, a UNB, a Universidade Nacional de Brasília, por exemplo, montou uma comissão de heteroidentificação. Essa comissão avaliou mais de 100 denúncias que chegaram à pró-reitoria de graduação. Dessas mais de 100 denúncias, 5 pessoas já tinham concluído o curso superior. E ingressaram via cotas, ingressaram fraudando as cotas. O que a UNB fez? Ela expulsou quem ainda estava cursando. Tá? E expulsou com currículo zero. Nenhuma das disciplinas que você cursou, você tem o direito de aproveitamento, porque perdeu tudo pelo pé. Pelo pé. E para completar, as 5 pessoas que já haviam sido diplomadas, os diplomas foram cassados. Ui. Né? Então, a cassação do ato administrativo é uma das formas de invalidação, de retirada de validade do ato administrativo. O diploma de curso superior é um ato administrativo. Não importa se a universidade é pública ou é privada, tanto que se é privada, o diploma tem que ser chancelado pelo MEC. Então, a cassação do ato administrativo se deve quando quem é responsável pela nulidade do ato não é a administração pública, é a pessoa, a cidadã. Então, por isso, esses diplomas foram todos cassados. O que nós temos que fazer, né, é levar muito rigorosamente a sério, porque, infelizmente, existem, sim, muitas pessoas de má fé que entram por cotas. Nessas pessoas nunca se reconheceram, nunca se declararam, nunca se viram enquanto pessoas negras. Eu queria colocar mais uma pergunta aqui para até apimentar um pouco o debate, que não tem a ver com as cotas raciais, mas tem a ver com cota. Recentemente, o reitor da UFPB está no centro... Interventor. Bom, enfim, o reitor da UFPB, Valdinei Gouveia, está no centro de uma polêmica e a Justiça Federal mandou retirá-lo do curso de Engenharia de Produção porque ele havia ingressado pelo sistema de cotas, alegando que, apesar de ter concluído o curso há 39 anos, mas ele concluiu em escola pública. Então, o senhor, como um especialista nesse assunto e também no direito, qual é a sua opinião? Valdinei tem ou não tem direito a estar nesse curso? De maneira alguma ele tem esse direito. Ele também não tem o direito, na perspectiva da lei, sequer de estar ocupando o cargo que ocupa. Mas a gente sabe as circunstâncias que ocorreram para que aquela nomeação saísse. Mas o nosso interventor... As circunstâncias que o senhor fala... Da políticas. nomeação dele, exatamente. Né? Mas o nosso interventor, ele burla o sistema de cotas porque, vamos lá, é fato incontestável que ele sim concluiu o curso, o ensino médio, numa escola pública. Mas isso foi há 39 anos. Depois ele concluiu 2 graduações. Né? Depois ele concluiu mestrado, concluiu doutorado. Ele é professor universitário. Né? Ele hoje ocupa oficialmente o cargo de reitor. Ele não pode invocar algo que aconteceu há 39 anos, inclusive antes da vigência da lei de cotas, para usar das cotas. Tá? Eu não posso invocar um fato que aconteceu antes da vigência de uma lei para dizer eu tenho direito ao que essa lei diz que eu tenho direito. O cerne da questão seria que as cotas são para incluir quem está excluído, né? No caso, não se poderia enquadrar o reitor dessa maneira porque ele já está, o senhor até já falou sobre as graduações, enfim, ele não teria, vamos dizer assim, necessidade de entrar no sistema através das cotas. São 2 aspectos. Primeiro, ele não tem o direito porque ele já é professor do ensino superior, ele já concluiu há muitos anos, né?
e concluiu o ensino médio, eu quero significar, mas também ele concluiu uma graduação, 2 graduações, ele concluiu mestrado, ele concluiu pós-graduações também. Primeiro, por este aspecto. Tá? Segundo, porque o fato aconteceu há 39 anos. Nós ainda não tínhamos a lei de cota. Eu não posso invocar a validade de uma lei com efeito retroativo, tá? Porque isso vai me beneficiar. Então, ao praticar isso, ele mostra a mais completa má-fé. Né? Ele demonstra a mais completa má-fé para com a instituição que ele dirige. Como é que eu dirijo uma instituição e eu vou me locupletar do cargo que eu ocupo para ingressar nessa instituição como cotista, tendo concluído um curso de ensino médio há 39 anos. Ele tem mais tempo de conclusão do ensino médio que o Kaká tem de vida. Então, como é que eu posso aplicar hoje, ontem, uma lei que entrou em vigência hoje? Então, a irretroatividade da lei, em certos aspectos, ela é absoluta, e este é um deles. Então, nesse caso, vale para qualquer outra pessoa, não apenas para Valdinei. A minha esposa, né, que concluiu o ensino médio aqui na Paraíba, o ensino fundamental, o ensino médio, tudo em escola pública, ela é egressa da Escola Técnica Federal da Paraíba, tá? Mas ela já tem graduação, já tem mestrado, já tem doutorado. Ela fez o Enem agora, ela quer voltar para a graduação e ela, natural e eticamente, se submeteu ao Enem no sistema geral, na chamada ampla concorrência. Ela não disputou cotas, né? Embora ela tenha o direito, e aí não é por lei de cotas, é pela legislação estadual, porque a Paraíba, seguindo o exemplo de outros estados da federação, resolveu dar uma bonificação, né? As pessoas, uma bonificação de 10% às pessoas naturais da Paraíba, que vivem na Paraíba e que se submetem ao Enem. Em relação ao sistema de cotas de maneira geral, a gente começou a entrevista até falando sobre isso, que muitas pessoas criticam, algumas são contra. A sua avaliação qual é? É válida a aplicação do sistema de cotas? Qual é a grande finalidade, o grande objetivo a que o sistema se propõe? Está sendo cumprido? Cláudia, como eu disse, eu sou professor universitário há quase 30 anos. Dia 2 de outubro eu completo 30 anos em magistério superior. Nesses quase 30 anos, eu fui por 5 anos coordenador do curso de graduação em Direito da UFPB. Tá? Naquela época, o nosso curso era seriado anual, nós tínhamos 2 turmas, nós tínhamos 3 turmas, uma matutina, uma vespertina e uma noturna. Nós tínhamos um ingresso de 120 pessoas ano, 40 em cada um dos períodos letivos. Nesses 5 anos, ingressaram via processo seletivo seriado, que existia à época, o PSS, tá? 600 pessoas no curso de Direito da UFPB. Das 600, 11 eram egressas de escola técnica. Das 11 que eram... Escola técnica ou pública? Pública, perdão. Das 11 que eram egressas de escola pública... Isso sem sistema de cotas? Não havia sistema de cotas. Né? Foi entre 1996 e 2001. Então, das 11 que entraram na UFPB no curso de Direito, né, 6 vieram da Escola Técnica Federal da Paraíba, o que eu acho um fenômeno, porque essas pessoas não estudavam muita coisa que se exigia no PSS, né, e que valeria mais pontos para o curso de Direito. Né? E apenas 5 pessoas vieram de escolas públicas do estado da Paraíba. Então, há cursos nas universidades públicas que a regra é de preenchimento de vagas para quem vem de escolas privadas, que teve um acesso muito melhor, né, a uma formação que tinha bibliotecas, que tinha quadros interativos, lousas interativas, né, que tinha docentes com formação na área em que lecionavam. Então, havia uma série de cursos onde todo mundo sabia a prioridade não que tivesse previsto em alguma norma, mas a realidade era essa. A prioridade para enchimento era de quem vinha de escola privada. Hoje, né, eu vejo uma realidade absoluta e belissimamente mudada no curso que eu ensino. Né? Eu já tive a felicidade de ter, entre as pessoas que estudaram comigo, um cidadão, por exemplo, que o pai dele era coletor de resíduos de um município do interior, era um gari.
Eu já tive um estudante que a mãe dele ela é, ainda hoje ela eu esqueci o termo, me desculpem. Depois da Covid, eu Mas tô o que é que falando ela no meio faz? da frase. Faxineira. Certo. Chegou. Então, ela vive de faxina, ela vive fazendo faxina, ela fazia faxina em Diarista. 3 casas. Ela não era empregada doméstica, Diarista. Era uma diarista. Né? Então, você tem uma outra realidade de vivências anteriores ao ingresso no curso, né? Que faz com que a vida no curso sofra uma repercussão positiva, uma mudança muito valorosa. Tá? Existem 2 formas de igualdade. A igualdade formal, que é aquela que diz o artigo 5º, por exemplo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Existe a igualdade material. A igualdade material, que é aquela pela qual nós lutamos hoje, com maior intensidade, né, é aquela que trabalha numa perspectiva de redistribuição e de reconhecimento. A lei de cotas, ela é, no Brasil, a primeira lei que trabalha na perspectiva da igualdade material pela redistribuição e pelo reconhecimento. Muito bem, são 10 horas, agora 38 minutos. Exato. Conversamos, portanto, com o professor José Neto, tirando dúvidas aqui da gente a respeito do sistema de cotas. Professor José Neto, obrigado pela presença. Eu agradeço. Satisfação revê-lo. Um abraço, até uma próxima. Um abraço a quem nos ouve. Cláudia, muito obrigado. Obrigada, professor. Tchau, tchau.